Falar bem em público. Quais são realmente as vantagens e desvantagens desse ato? Quais seriam? O medo de falar em público é um dos temas mais abordados em todos os meios que existem de comunicação e em qualquer parte do mundo, para se ter uma ideia. E eu fico me perguntando o quanto isso de verdade pode impactar na vida das pessoas. O quanto isso realmente pode fazer com que as pessoas não se conectem e se percam. O quanto a sua comunicação realmente pode estar em xeque se você não prestar atenção nela, ainda mais nesse processo, onde falar bem é tão importante, imagina, em público. Eu quero que você se sinta muito bem-vindo, muito bem-vinda, que você possa aproveitar cada um dos detalhes aqui apresentado. Agora, falar bem em público. Uma das pesquisas, na verdade são várias pesquisas, diversos meios de comunicação, instituições que acabam falando, por exemplo, sobre o medo de falar em público. E é um dos temas mais abordados por conta de realmente afetar todos nós. Mas o quanto estamos prontos para prestarmos atenção nisso? O quanto prestamos atenção que a comunicação em todo o seu contexto faz com que realmente tenhamos sucesso ou tenhamos realmente fracasso? A pergunta é bem clara para você. Qual você quer? Sucesso, o bom sucesso ou o fracasso? Então, eu quero te dar boa noite e quero que você escreva. Você busca uma comunicação, eu sei que até parece óbvio, né? Eu perguntar se é de sucesso ou de fracasso, mas, por favor, é bom sempre a gente afirmar. Então me responda, você quer uma comunicação de sucesso, de excelência, ou tá tudo bem do jeito que tá, ou no fracasso, alguma coisa do tipo? Escreva para mim agora aí. Sucesso. Analisando esse fato, você vê a diferença que é, o impacto que é. Sucesso. O que é sucesso? Sucesso realmente ele pode ser muito relativo, depende. Depende de vários aspectos. Sucesso para você é uma coisa, para mim é outra, para o outro é um também, para o outro é outra, e assim vai. Mas nesse sentido, eu quero que você se atente ao sucesso na sua perspectiva, dentro do seu know-how, dentro do que você faz na sua comunicação. O fracasso, muitas das vezes, não é você fazer alguma coisa. Às vezes o fracasso é você não fazer nada. Muito que eu vejo da comunicação é as pessoas não prestando atenção em se conectar dessa forma. E aí entra o grande problema. Hoje você está aqui para acompanhar uma comunicação mais assertiva no sentido de alto nível. Prestar atenção que falar bem em público te traz um monte de vantagens. Inclusive na forma até de escrita e na forma também de você gravar um vídeo, na forma de você estar falando com apenas uma pessoa, por telefone, pelo WhatsApp. Então nós vamos usar toda a comunicação para trabalharmos justamente isso, tudo bem? Eu quero falar uma coisa para que você me entenda e calcule de uma forma bem racional agora. Você acredita que eu, por exemplo, que trabalho com comunicação, o que eu faço? Eu preparo pessoas, preparo profissionais, influenciadores, personalidades a terem uma comunicação mais assertiva. Aquela que se conecte realmente com as pessoas a qual ela entrega o seu conteúdo. E aí você fica pensando, será que as pessoas pensam que para mim é fácil? Então a pergunta para você também é, o que você pensa sobre mim? Ricardo Silva, você pensa que para mim é fácil? Por exemplo, você pensa que realmente eu sou uma pessoa que tem dificuldade em falar em público? Sim ou não? Eu tenho dificuldade em falar em público? Sim ou não? Analisando esse fato, vamos colocar da seguinte forma. Eu vou contar uma história bem curta, porque nosso tempo aqui é curto, tem que ser pingo no i, mas eu gostaria que você prestasse atenção, porque faz muito sentido, principalmente para a gente entender. Porque para muita gente, o Ricardo consegue falar em público, por exemplo, já fiz palestras para mais de 2.000 pessoas, até muito mais. Já falei em lives, já tive conteúdos divulgados, vídeos, já fiz diversos tipos de campanhas e automaticamente já falei para milhares de pessoas. Mas entra um ponto, qual é o começo da história? Eu não vou contar todo o começo, mas eu quero pegar um ponto sobre falar em público. Essa é uma parte importante. Há um tempo atrás, eu já trabalhava no rádio.
E sabe essa coisa que quando você pensa que o fato de você trabalhar no rádio não precisa mais se preocupar. Para ele é fácil, já tem a comunicação, já fala com as pessoas, tá tudo bem. Na verdade não é bem assim. Quem falou sou tímido, que eu sou tímido, é verdade. Eu sou o tímido daquele extremo. Você viu falar? O tímido do extremo? Então, sou eu. É 80-20. 80, desculpe, 80 ou 8, né? 8-80. Eu sempre costumo confundir com a regra de Pareto. Então é o 8 ou 80. Nesse sentido, se você prestar atenção, você precisa tomar uma decisão sempre na sua vida. Ou você vai ser vítima, ou você vai tomar as rédeas da sua vida. E tomar as rédeas da vida não é tão simples quanto parece. Eu me lembro que eu já trabalhava no rádio, e aí falaram, Ricardo, vai ter o seguinte, você vai apresentar uma dupla. Existem duas situações e dois tipos de pessoa. Dois tipos de pessoas que trabalham com isso. Aquela que recebe a notícia que vai falar em público, essa pessoa, ela consegue ter um trauma interno tão alto, tão forte, que ela, bloqueia. E ela é capaz de fazer uma ligação e dizer, desculpa, não vai dar. Eu estou muito nervoso, muito nervosa, ou acontece até num outro nível. Qual nível? Esse. Então, sabe o que aconteceu? Aconteceu uma coisa terrível aí, um parente meu, um amigo, sabe, de verdade, conta uma mentira. Só para se livrar disso. É sério. Para se livrar. Tem pessoas, esse nível de pessoas é aquele que desmarca e o pior, daquele que não marca. Por quê? Porque não aguenta. Olha, chegou, sabe aquela oportunidade que você queria? Então, você vai palestrar para aquele público que você quer, aquele teu sonho, você vai fazer um vídeo, você vai fazer reuniões, você vai fazer para esse público, do jeito que você sempre sonhou. A pessoa diz, é que eu tenho um compromisso bem nesse dia e não vai dar, sabe? Poxa, eu adoraria, mas não vai dar. Enquanto isso, por dentro, o coração está a 300 milhões por hora. Parece que vai sair pela boca. Parece que vai acontecer um infarto naquele momento. A pessoa fica a boca seca, sem saliva. Ela automaticamente começa a realmente introduzir certas emoções que fala... por que, mais uma vez, eu não vou fazer? Ela se sente perdida. Tem pessoas que desistem de carreiras só por conta de falar em público. Eu conheci um advogado que o fato de ter estrutura na segunda instância, dele ter que prestar oratória e de ser tão importante isso, adivinha? Deu para mim. Não. Vou fazer outra coisa. E tem o segundo tipo de pessoa. O segundo tipo de pessoa, ele é muito parecido com todos esses que eu disse na primeira, mas tem uma coisa que difere. É uma ação. É buscar conhecimento. É aquela pessoa que realmente tem muito medo. Olha aqui, deixa eu até interromper. Olha, depois escreva seu nome aqui, tá só Lu aqui, mas desistir do direito por isso. Mais uma pessoa que desistiu do direito de advogar justamente por isso, por ter que ter a oratória, de ter que ter a argumentação em público, ter aquela pressão, na comunicação, é muito comum, mais comum do que as pessoas imaginam. E tem essa forma de que as pessoas são fortes, tá? São pessoas inteligentes, capazes, com know-how. Nessa segunda pessoa, o poder de decisão está alicerçado no conhecimento. Quais são as técnicas que você realmente tem e domina para lidar com essas emoções? Todos nós somos bons em alguma coisa. E tem um detalhe importante, que não só em uma coisa. Nós somos excelentes e experts na escolha que tomamos na vida em algum momento para sermos experts naquela situação. Algumas até aparentemente nascem conosco. Mas muita gente me diz assim, Ricardo, poxa, você já nasceu com essa voz? Não nasci com essa voz, não. Você precisa realmente querer alguma coisa. Uma pessoa como eu, má dicção, má articulação, tímido, realmente tímido, um problema interno tão grande, deixa eu deixar a história mais clara do que nunca. Quando eu estava lá no rádio, lembrando que antes de entrar no rádio eu fui reprovado muitas vezes. Se eu juntar cada emissora que eu fui reprovado, eu posso colocar umas 50 vezes, porque foram 9 em uma, 8 em outra, 10 em outra, e assim foi. Quer dizer,
aparentemente significa que eu não tinha o talento para isso. Nós precisamos querer alguma coisa. E precisamos assumir isso para nós. Fazer acontecer. Surgiu que nesse ponto, quando eu fui convidado para fazer essa apresentação de uma dupla sertaneja, sabe aquela coisa de botar o caminhão na praça, sabe? Coisa mais simples, como antigamente, e eu fui fazer. Adivinha só. Subi no palco. Eu tremia, mas eu tremia muito, 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 muito. Era nítido o meu nervosismo, eu estava muito nervoso. Eu realmente fiquei em pânico. Quem aqui tem problemas? Quem aqui de verdade tem problemas e medo de falar em público, e medo de fazer uma reunião, de falar com uma pessoa? Olha, eu chego a me arrepiar disso, porque mexe comigo, porque durante muito tempo eu não falei sobre isso. E depois, quando eu comecei a fazer minhas lives, meus conteúdos, aí eu comecei, por incentivo de alguns amigos, a contar a minha história. A falar para as pessoas que eu sinto. E o quanto foi difícil. E servir como um exemplo, vamos colocar assim. Então o ponto-chave foi nesse exato momento. Eu subi no palco, lá no caminhão. Com o microfone na mão, eu gaguejava. Eu não conseguia falar o nome da dupla. Então eu ficava... Sabe essa coisa de faltar o ar, de gaguejar ao ponto de soluçar? Então, eu senti isso. Meu coração parecia de verdade que ia sair pela boca. E quando os meus alunos me comentam, Ricardo, eu tenho muito medo, e eu digo para eles, eu sei, eu entendo. Muita gente pensa que, é uma compreensão da parte do Ricardo, ele está sendo legal. Não, não, não. É porque realmente eu vivi. Eu sei o quanto isso é impactante. Para você ter uma ideia, naquele momento, existiam 2 tipos de pessoas lá embaixo me olhando. Uma delas era, coitadinho, nossa, olha como ele está nervoso, meu Deus, ele não vai aguentar. Olha como que ele está, olha, nossa, vai ter um troço daqui a pouco. Sabe aquela coisa da pessoa ficar preocupada, sabe? Estava doendo nela. Pessoas prestativas costumam ser assim. Depois existiu o segundo público que estava ali também me assistindo. Quer ver? Não consegue nem falar, cara. Nossa senhora, que vergonha. Que é aquele que ria da minha cara. Então você imagina, eu tinha essas 2 energias o tempo todo comigo. Eu tinha uma visão de que subir em palco eu ia ser realmente esculachado, que as pessoas iam jogar tomates. Ninguém leva tomate, entende? Mas naquele momento era isso. Olha, foram poucos segundos, mas eu posso te falar que duraram a eternidade. Eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso, que eu urinei nas calças, na frente de todo mundo. Não sei se para você isso é forte ou não, mas para mim foi. Urinar nas calças na frente de todo mundo foi algo complexo. O pior foi depois, inclusive, porque depois virou piada, entendeu? Pouca gente sabe dessa história que convive comigo, depois que eu comecei a falar. Então, se coloque para frente. Se eu tenho autoridade para falar sobre o medo de falar em público? Sim, eu tenho, por 2 motivos. Um, por ter superado isso e por ter passado por isso, e o outro, porque eu me especializei nessa área. Eu tenho conhecimento, tanto técnico quanto de vivência, para ajudar você a não passar mais por isso. A não perder as suas oportunidades, a não fazer como algumas pessoas aqui que já perderam oportunidades, que saíram de emprego, ou não fizeram tal coisa, não se formaram. Tem gente que vai apresentar um TCC e não consegue. Faz uma obra-prima, mas não consegue expressar aquilo que lhe foi criado. Sabe, é um negócio complexo. E eu estou cansado disso. Eu tenho um propósito. E o meu propósito é ajudar as pessoas a se comunicarem melhor. E eu preciso fazer parte disso. E agora pergunto, como um cara que quer fazer tudo isso, quer realmente se pôr dessa tal maneira, mas não consegue? Eu não podia realizar meu sonho. Quem já ouviu uma história um pouco maior, sabe do quanto eu sofri os preconceitos de dizer que não é possível, que eu não vou conseguir jamais. O conselho que eu lhe dou, diante disso, é prestar atenção num ponto.
Não no quantos nãos você está ouvindo, mas nos poucos sims que você ouviu. Preste atenção nisso. Então, alguém aqui já sentiu isso? Eu vi que algumas pessoas escreveram. Eu sabia, alguém já sentiu esse problema, esse medo, esse problema de falar em público? Alguém já passou por uma situação muito constrangedora, difícil? Vamos então para algumas técnicas para a gente poder colocar em ação isso? Para o nosso tempo realmente já corrido, trazer um insight para você? Porque pode parecer que não, mas só do fato de eu trazer para você essa minha história, essa estrutura, vai fazer você pensar duas vezes ao ponto de você desistir. O meu papel aqui hoje nessa live é fazer você não desistir. Não fazer desistir. Ok? Vamos lá. Primeira técnica que você precisa aprender sobre o medo de falar em público ou sobre falar em público. Você vai ouvir diversas pessoas falando sobre esse assunto. E eu realmente valorizo isso e admiro. Muita gente pensa que eu tenho problemas no sentido de falar, Ricardo, mas tem outras pessoas falando. Nossa, quanto mais tiverem, melhor. E eu apoio. Agora, entra um parâmetro que as pessoas usam muitas teorias. A teoria, ela é importante, mas a prática também ela é muito mais importante. Então, se a prática ela é tão importante assim, o porquê você a evita? O primeiro passo para você falar em público é aprender a se conhecer, a olhar para si. A maioria das pessoas, 78% das pessoas que conseguem falar bem, não gostam da sua própria voz ou não se identificam com a sua própria voz. No sentido, quando elas se assistem, se ouvem e falam, nossa, não sou eu, nada a ver. Ouvem sua voz no WhatsApp, nossa, que voz horrível, gente, eu detesto. Coisa do tipo. Esse é o grande detalhe que nós precisamos ajustar. Você precisa primeiro se conhecer. Não há como as pessoas gostarem de você se você não se gosta. Por exemplo, quando você vai sair, você não olha no espelho. Quando você veste aquela roupa, você não olha no espelho. Sabe, você consegue saber, pelo menos, como fica determinada roupa. Você já viu sua foto e esse tipo de coisa. Você precisa fazer isso com a sua comunicação também. O tom da voz faz toda a diferença nesse processo. E o como você colocá-lo em assertividade pode mudar tudo. Então vamos lá. Falar em frente ao espelho é uma coisa que muita gente já ouviu falar sobre isso. Mas só falar frente ao espelho não basta. Você tem que falar no espelho e depois de um intervalo de um dia, gravar um áudio. Pega um gravador ou seu próprio telefone, smartphone, grave o áudio, você se apresentando. Apresentando. Se for num caso mais específico, apresentando uma palestra, apresentando um projeto, que seja apenas um trecho. Tá? Depois, você vai fazer o seguinte, vai dar congruência para isso. Quando você ouve tudo isso, você se pergunta, sou eu? Tem a ver com o meu propósito? Realmente, eu continuo sendo eu nessa postura? Eu não me perdi na minha comunicação? Faça essas perguntas e, por último, grave um vídeo. Nesse vídeo você usa todos os elementos que você aprendeu. Eu posso garantir. Na hora que você for fazer sua apresentação, reunião, qualquer coisa em público, uma coisa vai ter menos na sua cabeça, que é a codificação de que, como está meu rosto, como está meu cabelo, como está minha roupa, o que será que como que eu estou? Será que eles estão me vendo bem? Porque nossa visão é diferente. Quem já não teve um probleminha no dente, que seja de qualquer maneira, ou um machucado que você tem na boca, qualquer coisa parecida, e você passa a língua, parece que é gigante. Não é? Parece que é enorme. Mas na verdade é tão pequenininho. Assim acontece na nossa cabeça em sentido de comunicação. Nós vemos muito maior alguma coisa que é desse tamanhico. Precisamos entender isso. Outra coisa que é uma dica muito bacana para quem fala em público. Vista uma roupa, um calçado, antes de você fazer sua apresentação. Quando eu digo antes, é de pelo menos, se não tem jeito, tudo bem, foi de última hora, ok. Mas é melhor se preparar. Nunca se prepare quando você precisa estar pronto. Então, coloque aquele sapato, aquela roupa dias antes, ande com ela, sinta ela, veja como fica em você. Ficou legal? Está se sentindo confortável? Para que um incômodo, gente,
Basta um pequeno incômodo, um dedo apertado num sapato novo, é o suficiente para te desconcentrar. Outra coisa para se falar em público, você precisa treinar o silêncio e o barulho. Isso mesmo, silêncio e barulho. Então, você vai pegar, por exemplo, uma música que você não gosta, ou vai pegar, por exemplo, colocar uma TV alta, ou passando noticiário, alguma coisa, e você vai tentar se concentrar na sua apresentação. Preste atenção. Você vai pegar um programa de TV, qualquer coisa parecida, ou uma música que você não goste, coloque alto e tente se apresentar. Mantenha-se na linha, ok? Não perca seu raciocínio. Foco. Entregue isso. Você vai falar, Ricardo, mas e todo esse barulho? Para isso é para te concentrar na onde você quer chegar. A ideia que eu falo é, tudo que você constrói tem que ter um começo e um final. Quando você constrói um começo e um final, tudo fica diferente. Você sabe para onde você quer ir. O problema é quando você não sabe para onde você quer ir. É como o farol de um carro. Você pode andar 1000 quilômetros, que seja, e boa parte desse percurso pode ser à noite. O farol ilumina os 1000 quilômetros? Ou que seja metade? 300 quilômetros? Não, você sabe que não. É em média de 20 metros. Portanto, o que você precisa entender sobre o assunto? Você precisa passo a passo, processo após processo, e aprenda a entender sua evolução. Pare de querer comparar realmente, eu já ouvi isso várias vezes, e é uma pura verdade. Pare de querer comparar o palco de alguém com o seu bastidor. Existem diversas pessoas, eu treino gente famosa, tá? Eu treino pessoas que vocês assistem na televisão, eu treino pessoas que vocês já viram dar entrevista em rede nacional, coisas do tipo, pessoas famosas que são inseguras, que têm dificuldades ao falar. Mas ela entende que ela precisa aprender a se portar e se comunicar naquela situação. Você precisa se colocar diante disso. Você precisa construir essa comunicação como um todo. Por favor, coloque em assertividade. Não deixe de perder a grande oportunidade da sua vida de ter o que você tanto buscou, o que você tanto acredita. Isso vai fazer muito sentido para você. Eu tenho certeza. Obrigado por sua companhia. Eu te espero e a gente continua falando sobre esse tema em mais 2 episódios. Então nós vamos falar sobre falar bem em público. Isso quer dizer em reuniões, em vídeos e tudo mais. Tá bom? Obrigado. Então quero saber, quem aqui gostou, me escreva se gostou, se foi relevante o que eu entreguei para você. E foi, né? Eu acredito que tem muita aplicabilidade em tudo que eu disse. Além da história, você consegue aplicar todo esse resultado. Gente, muito obrigado por sua companhia. Sou muito grato, de verdade, por você ter parado o seu tempo, colocado o momento para focar em melhorar a sua comunicação. Depois me conte os resultados, tá? Quais foram as grandes aplicações de tudo isso, os grandes insights. A gente se fala. Até. Tchau, tchau.